Gestão de igrejas, porque toda igreja deveria ser gerida como uma empresa. Embora pareça polêmico, a nossa intenção não é tratar de questões espirituais, pois temos a certeza de que você já pratica aquilo que a Bíblia estabelece no seu dia a dia. Então, assista esse vídeo com muita atenção, pois vamos mostrar algumas características de igrejas que crescem de maneira organizada. As igrejas, assim como as empresas, possuem obrigações junto ao governo. Em primeiro lugar, embora as igrejas sejam isentas de impostos no Brasil, todas elas, independente do seu tamanho, da sua quantidade de membros ou do volume de arrecadação que realizam, estão obrigadas a possuir um CNPJ, pois são consideradas pela legislação brasileira como pessoas jurídicas de direito privado. E como qualquer pessoa jurídica, elas têm obrigações legais a cumprir. O Código Civil e as normas da Receita Federal exigem que toda pessoa jurídica, inclusive as igrejas, mantenham livros contábeis organizados, documentos fiscais em dia e façam envio de declarações dentro do prazo estabelecido, que devem ser elaboradas com base nas movimentações realizadas pela sua igreja. Portanto, a igreja que não mantém a contabilidade regular e as obrigações em dia pode ter o CNPJ declarado como inapto, o que impede, por exemplo, a movimentação bancária da igreja ou a realização de compras utilizando o CNPJ. Além disso, a Receita Federal cruza as informações. Então, se um pastor recebe prebenda, por exemplo, e isso não está declarado corretamente, o CPF dele pode cair na malha fina. E aqui entra o ponto central. As igrejas precisam de gestão. E a gestão começa pelo cumprimento das obrigações legais, fiscais e contábeis. As igrejas devem possuir uma gestão financeira saudável. Assim como qualquer instituição, a igreja lida com entrada e saída de recursos. Dízimos, ofertas e doações precisam ser geridos com responsabilidade. E aqui é que está o grande problema. Muitas igrejas até têm fluxo de caixa, mas não têm o controle financeiro real, pois não fazem orçamento, não acompanham o saldo disponível, não categorizam as despesas da maneira correta e não sabem se estão crescendo ou se estão apenas sobrevivendo. Ou seja, vivem um dia de cada vez, sem planejamento. E as empresas que agem dessa maneira quebram, e não seria diferente com nenhuma das igrejas. Além disso, quando não existe uma gestão clara, começa a surgir desconfiança dos membros, conflitos internos e, com o tempo, perda da autoridade da liderança. Por outro lado, quando há um sistema bem estruturado, com prestação de contas, relatórios, metas e organização, a confiança aumenta. Portanto, uma gestão financeira saudável permite que a igreja cresça, invista mais em pessoas, expanda seus projetos e se mantenha estável, inclusive em momentos de crise. As igrejas devem fazer um processo seletivo dos voluntários. Esse ponto costuma gerar polêmica, mas precisa ser dito. Nem todo mundo que quer servir está pronto para servir. Assim como as empresas escolhem quem vai fazer parte da sua equipe, a igreja também precisa adotar critérios claros para selecionar e preparar voluntários. E aqui não se trata de excluir ninguém. Trata-se de proteger a cultura e garantir excelência e evitar problemas, tanto para quem serve quanto para quem é servido. Eu entendo que para servir em um ministério, o voluntário precisa ter as seguintes características. Primeiro, ser um cristão maduro. Segundo, ter capacidade técnica para exercer a função para o qual ele foi chamado. Terceiro, ter tempo disponível para realizar essa função. E o principal, seguir a visão pastoral e a visão da igreja. E sem um processo seletivo adequado, o que acontece na prática é o seguinte: pessoas assumem funções sem preparo, ministérios viram ponto de conflito, o ambiente se torna pesado por falta de alinhamento. Agora, quando existe um processo, mesmo que simples, o cenário já muda. A liderança tem clareza sobre quem está entrando, o voluntário entende o propósito da função, a igreja passa a operar com mais ordem, estrutura e resultado. E o processo não precisa ser burocrático. Pode incluir uma entrevista informal, que leve em conta o perfil comportamental, os valores e o compromisso da pessoa com o reino. As igrejas devem treinar seus voluntários. Agora que falamos sobre a seleção, vamos falar do próximo passo, que é o treinamento.
Colocar alguém para servir sem preparo é muito arriscado e o voluntário precisa ser orientado e acompanhado. Sem treinamento, o voluntário faz do jeito dele. E quando cada um faz do seu próprio jeito, o ministério perde a consistência. Por outro lado, quando existe um treinamento contínuo, as pessoas sabem o que fazer e por que fazer, a excelência se torna um padrão e a equipe se sente valorizada e motivada. E aqui está um ponto que todo líder precisa entender. Treinar nunca vai ser um custo, é um investimento. As igrejas devem fazer uso da tecnologia para realizar a gestão. Assim como as empresas utilizam ferramentas para organizar os seus processos, as igrejas também precisam usar tecnologia a seu favor. Afinal, se temos ferramentas que facilitam o controle financeiro, a gestão de membros, o planejamento de cultos e até mesmo o agendamento de voluntários, por que não utilizar? Então, vamos a alguns exemplos práticos. Um bom sistema de gestão financeira evita erros em lançamentos, automatiza relatórios e ajuda na prestação de contas. Plataformas de comunicação com os membros melhoram o engajamento e reduzem a possibilidade de informações desencontradas. Sistemas de secretaria organizam dados de batismo, acompanhamento pastoral, escalas e até mesmo a frequência dos membros. Portanto, usar a tecnologia não é opcional, e sim estratégico. E é por isso que nós disponibilizamos de maneira gratuita o Templos, o nosso sistema de gestão financeira para as igrejas que contratam a nossa assessoria contábil. E se você chegou até aqui, já deve ter entendido uma coisa. A igreja não é empresa, mas se não for gerida como uma, pode se perder no caminho. Obrigações legais, gestão financeira, seleção de pessoas, treinamento e tecnologia. Tudo isso é a base que permite que a missão se sustente no longo prazo. E agora eu queria deixar um presente para você. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você baixar um guia de treinamento de voluntários. E ele vai te ajudar a organizar a gestão de voluntários da sua igreja. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo como um todo e que ele tenha te ajudado. Então, queria pedir a você para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos pastores, para que possamos alcançar e regularizar um número ainda maior de igrejas em todo o Brasil. Muito obrigado!